aparecer, você me fala. Tá. Beleza? Apareceu? Agora Então é o sim. seguinte, aqui é o meu fluxo, aquele padrão, tá? Estou tentando funcionar. Beleza. E aí eu consegui fazer aqui. O Gabriel mandou lá para mim, lá na minha dúvida sobre a Evolution API. Eu fiz a configuração, beleza? Lá no endpoint no HTTP request, né? Não, no HTTP Express eu não fiz nada ainda. Eu só fiz aqui no webhook, Tá. tá? O que, E brother? aí tentei fazer um teste aqui, certo? Conectei com o meu celular e mandei uma mensagem para ele de um outro celular para fazer os testes. Certo. E aí ele me deu eu cliquei aqui em testar, certo? É isso que eu tenho que fazer, né? Isso. Agora você E manda mensagem para ele manda ativar o webhook. isso. Aí acabei de mandar uma mensagem aqui. Oh, aí ele passou aqui, certo? Certo. Beleza? Beleza. E aí ele deu esse problema aqui. Aí aqui eu fui entrar no Supabase, deixa eu entrar aqui. E aqui eu mudei porque ele reclamou. Deixa eu voltar de novo aqui. Eu entrei vi no outro Supabase, ele estava desse jeito aqui, ó, Chats New, que é o nome da tabela, o ID, Isso. né? Essa aí é. Por que que vem chats new aí? Porque essa daí é a tabela do template de quem criou. Tá. Tá? Então Então eu aí tenho que você tem que mudar mesmo. você tem que substituir pela sua tabela. Tá. Aí eu vim aqui, show de bola. E só tinha essa daqui na minha, que é a minha tabela que eu estou usando lá, que é o modelo N8NA, tá? Perfeito. Só que aí deu esse problema aqui, ó. Os parâmetros de coluna do modelo, né? E a Remote ID does not exist. Eu tô Tá. achando que tá faltando Ó, alguma coisa, certo? aparentemente ele tá precisando. Desce um pouquinho essa coluna aí. Pode descer. Ó, o que que acontece? Pode parar, pode parar. O que que acontece? Lá você viu que ele no template ele vem aquela tabela do template de quem criou, né? Que tem aquele Certo. nome. Você criou um outro nome. Na sua tabela vai ter que ter o mesmo nome, vai ter que ter o mesmo campo das informações. Então o que ele está falando aí, ó, é que na sua tabela ele não encontrou o Remote ID. Clica em cima do vermelhinho aí para a gente ver o que, que tem na sua tabela. Esse aqui? Não, pode clicar em cima do nome. Isso. Ó, então aí, possivelmente, o Remote ID ele é um número de telefone, tá? Então clica no telefone. Isso. Agora dá um teste step lá em cima, por gentileza. Ah, agora Beleza. passou. Então, você entendeu, né? Entendi, Qual que foi a entendi. questão aí? É porque como tinha essas informações do template, ela está de acordo com quem criou. Aí a gente tem que fazer adaptação para nossa tabela, Tá, então tá bom. tá bom? Aí, Tá, ó, ele tá dando um outro. Ele deveria ter passado a informação para frente. Ele tá falando que tá output. limitado. Aí eu já não sei o que que é, tá? Depois a gente pode. De antemão, quer ver? Deixa eu te passar uma. Eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Tem mais alguma dúvida? Não, eu queria fazer isso lá e depois tem que configurar no HTTP lá na saída, né? Depois, né? Tá. Quer ver? Só para ajudar vocês Vou parar também. aqui. Tá, Tá. rapidinho. É bem pontual, mas é bem importante. Já parei de compartilhar aqui. Não, beleza, eu tô só atualizando aqui, meu computador tá bem lento hoje. Eu tô com um monte de coisa aberta aqui. Ó, quando vocês tiverem alguma dúvida, pode vir aqui no GPT e clicar e vem aqui, ó, em GPTs. Aí vocês digitam N8N assistente. Ele vai trazer esse GPT aqui, ó. Não trouxe, mas eu vou achar ele aqui. Ele vai trazer esse GPT aqui. Deixa eu pegar o meu e já passo o link direto. Ele vai trazer esse cara aqui, ó.
Aqui vocês podem colocar suas dúvidas por escrito, pode mandar o fluxo, que ele vai ajudar vocês a resolver algumas questões mais. Ah, o Gustavo colocou aí, né? Tava digitando errado ali. Ele vai ajudar vocês em algumas questões mais práticas, tá? Então vale a pena Tá, estar utilizando ele, show. Boa dica, Luiz Fernando, obrigado. tá? Agora você quer ver lá a questão do HTTP request? Podemos ver? Aí já deixa a entrada e a saída Isso, vamos ver lá. resolvida, depois a gente tenta ajudar o nosso amigo ETC aí. Então aqui, bom, esse aqui eu passou aqui e tal, depois eu vou testar, né? Beleza? E aqui no final que você falou que tem que configurar também que é a saída, certo? Opa, Sim, eu não bagunçar a aqui. devolutiva para o WhatsApp. Isso. Senão ele não vai responder, certo? Isso, exatamente. Então, deixa eu ver, tá chegando, tá chegando. Esse aqui, certo? Isso, pode clicar aí nele. Então, Uhum, que acontece, ó? É, Deixa eu... Pronto. O que acontece? Esse HTTP request é a mesma questão do Supabase. Ele está configurado para quê? Para a gente meio que pegar esse template e replicar para os nossos clientes. certo. Então, você pode ver que ó, ele está pegando lá qual que é o URL, né? Variáveis globais, lá no começo, onde ele vai pegar o link inicial Aham, e o aham. final ali as informações de instância mais o barra message e o barra send text. Por que isso? Né? Então, lembrando, né, essa questão da gente de replicar os nossos fluxos. Lá, pode dar um voltar aí, por favor. O correto era ele pegar de forma automática, tá? Onde a gente vai colocar essas informações para que qualquer outro nó do fluxo ele pegue essas informações. Então a gente está vendo ali que tem um, 2, 3, 4, 5 HTTP request. Então a ideia é que a gente faça o preenchimento lá no início e aí depois essas informações já estejam prontas, tá? Mas nem sempre funciona. Mas aí a gente faz manual, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Vai lá no começo do fluxo, por favor, Adalberto. Aí, ó. Tá vendo esse set field aí, ó? O segundo nó com um lapisinho, variáveis globais? Sei. Clica aí, por Uhum. gentileza. Ó, o que acontece aí? Então, essa daí são todas as variáveis que ele vai pegar de forma automática ali do webhook e vai levar para os outros nós, falando que são aquelas informações, tá? Então, Tá, vamos isso lá. aqui não tem, só para tirar uma dúvida, isso aqui não tem nada a ver com o Supabase daqueles campos que eu configurei lá, né? Não. Tá, Aí você está falando o seguinte, você tá falando assim, ó, webhook não, fluxo, eu não sim, preciso de todas as informações que o webhook está trazendo, eu quero só essas informações, perfeito. tá? Então vamos lá. Aqui, ó, no primeiro item é o telefone, tá? Então onde ele vai Uhum. buscar? Lá do lado esquerdo, ele vai encontrar a variável remote ID, que é o número de telefone. Você pode baixar lá só para conseguir enxergar. Aqui, ó. Aqui. Key Remote ID. Já está certo lá. Por quê? Uhum. Confere lá embaixo que ele vai trazer a informação. Ó. Embaixo do verdezinho lá, ele vai trazer a informação lá. Aqui, esse é meu número de Isso. telefone que eu cadastrei, tá? Uhum. Exatamente. Não é o número que você cadastrou, é o número que está te mandando a mensagem e que ele Isso, tá, a webhook está buscando a informação lá na Evolution API, tá. tá? O segundo aí é a mensagem. Apaga tudo isso daí, porque acho que está duplicado, mas a gente vai fazer certo. Apesar que ele está respondendo ainda. Olá, mas apaga aí que a gente já vai fazer certo. Pode pagar tudo? Pode pagar tudo. Aí você vai encontrar a variável da mensagem lá no lado esquerdo. Então, Qual sobe, que é? pode ir descendo. Dá um ESC aí, porque ele ficou tudo vermelho e não está no padrão normal. Não sei o que houve. Aí, assim. Pode descer, a gente vai encontrar ela lá. Mensagem com texto info, não. Ó, ali, ó, conversation. Então você pode puxar esse conversation aí Conversation, lá. tá. Isso, Joga aqui. isso, Aqui? isso. Tá.
Beleza. Então, o que que significa? Significa que toda vez que alguém te mandar mensagem e o webhook trouxer as informações, ele vai saber qual é o número de telefone que está entrando em contato com o seu fluxo e Uhum. qual é a mensagem que essa pessoa está mandando. Beleza? Agora Tá. desce um pouquinho mais ali, vamos no HTTP Evo. PTT, ok. Isso, beleza. Agora você vai buscar lá do lado esquerdo do Evolution o HTTP que ele faz que ele tem lá no na Evolution para ter esses dados. Pode, acho, ó, lá em cima, host, Esse, header host. esse, Isso, HTTP, Evo. Aqui, lá em cima, na instância, é embaixo, desculpa, é isso aí mesmo, embaixo. porque tem a instância também, né? Isso. Eu. Clica fora, vamos ver o que que ele vai trazer ali embaixo. É bacana, mas eu acho que a gente vai ter que copiar de outro lugar. Mas beleza, vamos ver como que ele vai fazer aqui, tá? Então agora procura a instância. Host, user agente, Acho que é mais para baixo. parâmetros, query, Ah, body, instância aí, ó. instância aqui. Pode puxar a instância lá para baixo do. Isso, no valor. Vamos ver, ah lá, trouxe. Mini outro modelo Isso. trouxe. Agora a API Key. A API Key da Evo, você tem que ir lá na sua Evolution e pegar essa informação na instância que você está trabalhando. Eita, tá, tá aqui embaixo. É da Evolution, né? Isso. Tá. Eu pego, é que tá no outra tela aqui. Eu vou na visão geral e tem debaixo dela tem um. Compartilha, compartilha que daí a gente já mostra, já fica mais tranquilo. Tá, deixa eu ver. Aí todo mundo vê também, né? É esse daqui, né? Que eu fiz, Isso, certo? esse aí. Tá, show. Eu vou aqui, API e jogo aqui, certo? Isso. Beleza, agora dá um teste step lá, por favor. Ó, pode ver que lá no. Coloque em esquema, por favor, lá em cima no output, do lado direito. Tipo de esquema. Isso. Ó, pode ver que Uhum. o que que a gente fez? A gente fez um filtro. A gente pegou só as informações que são importantes para a gente poder trabalhar, tá? Então, o Tá, que que isso significa? Significa que quando a gente tiver que usar essas informações, existe uma maneira da gente pegar essas variáveis para que o fluxo ele pegue de maneira automática e preencha sozinho, tá? Então, ele tá, fica dinâmico o fluxo. Ah, Luiz, vai acontecer sempre? Às vezes não. Às vezes ele vai dar uma travada, mas aí você sabe aonde que você tem que buscar as informações para você poder fazer funcionar, tá? Então, beleza. tá. Agora pode sair desse node aí. Eu acho que vai dar um erro ali no HTTP, mas depois a gente corrige. Pode ir lá agora no voltar lá no HTTP request. Isso, clica duas vezes, ele vai abrir. Ó, o que que acontece, tá? Deixa eu mostrar para vocês como é que preenche esse responde texto aí, tá? Pode abrir a Evolution de novo, a Evolution API aí. Uhum. Você vai lá em documentação, clica em V2, lá em cima, V2, aqui, isso. E API, API aqui. isso. Pode descer um pouquinho, ali do lado esquerdo, pode descer mais um pouquinho. Aí, chegou. Chegou. Então aí, ó, envio de mensagem, tá? Então toda vez que a gente precisar fazer uma devolutiva do fluxo do N8N para a Evolution API, que vai levar para o WhatsApp seu ou do seu cliente ou do atendimento, né? Então Uhum. aí estão todos os parâmetros, tá? O que que a gente vai Tá, fazer? A gente vai mandar uma mensagem de texto, né? Então vai lá no primeiro, send plain text. Aí ele tem todas as informações, tá? O método, ele tem o que é necessário, né? No caso dos que estão escritos ali, requerido, né? Pode descer um uhum. pouquinho mais, só para confirmar. Olha lá, tem o body, tá? Então essas são as informações essenciais. Tem E- aqui, exi- instância, body,
e o text. Isso. Existe uma maneira, tá? Para mim não funciona, mas para a maioria funciona. Que você pode fazer o seguinte: você vai clicar lá no método curl, e vai copiar. Isso mesmo, Copy. tá? Agora volta lá pro N8N. E aí, ó, você Copy. vai em importar. Ah, importante, tá. É, lá em cima, do lado direito. No Do lado meio, direito. no meio, embaixo. Embaixo do teste step. Aqui, docs. Embaixo, embaixo. Import curl. Ah, desculpa. Pode fechar essa tela aí. Não tá aparecendo import para mim aqui? Ah, Embaixo de import por docs. aqui. Tá, tá, tá. Desculpa. Isso. Pode clicar. E aí você vai colar, tá? Dá um Isso. import. Vamos ver se vai funcionar. Tomara que funcione. É, eu acho que não vai funcionar. Tá igual o meu. Eu não sei se é a versão do meu N8N. Mas beleza, não tem Não. problema, tá? Então é o seguinte. O que que isso ia fazer? Acho que você vai ter que reiniciar o N8N, tá? O que que essa função aí, né? O que que ia acontecer? Ele ia trazer o HTTP request com todas as informações que a gente precisa preencher, tá? Sério? Ia ficar mais fácil de fazer o preenchimento. Reinicia aí, senão eu já compartilho a minha tela aqui para mostrar qualquer coisa. Adalberto, tá ouvindo? Tá, para me reiniciar aqui, eu tenho que fechar ele É, e entrar de novo, hein? fecha o N8N e abre ele de novo. E abre o fluxo de novo. Tô ouvindo. Você, para reiniciar ele, tem que fazer o quê? Tá ouvindo? Eu Tá. tô, eu tô com um delay aqui, vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo me Tô ouvindo? tentando fechar ele aqui. Sim. Beleza. Pode clicar aí no xizinho aí, lá em cima, isso na aba Sim. mesmo. Não sei se é a minha internet É que isso que tá eu tô lenta ou fazendo, é de mas não vocês tá aí, porque pra obedecendo mim tá aqui. com um delay bem grande. Aham. Aí, agora foi. Isso, abre de Agora novo. foi. Para mim reiniciar ele, eu vou no set panel. Não, não. Vai lá, abre o N8N de novo. Cara, meu computador tá devagar, quase parando. Esse aqui, né? Isso, é o seu N8N onde estava o fluxo. Pode abrir o fluxo. Uhum. Por isso que eu não gosto de usar aquele import lá, porque pra mim acontece a mesma coisa. Pode ser a versão, né, que a gente pegou do N8N, que ele não Cara, eu não sei tá exatamente o com que é. bugzinho Não lá. sei porque eu já atualizei, eu já mudei algumas versões e continua acontecendo. Então eu prefiro não usar. Tá conseguindo abrir aí? Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. Vamos Sim. na mão. Tá abrindo. Tá rodando aqui. Eu tô. É, porque pra mim tá com um delay aí de uns 5, 6 segundos. Tá abrindo aqui. Deixa eu fechar umas abas aqui para ver se É, melhora o meu. Adalberto, faz assim, para de compartilhar, eu vou compartilhar a minha aqui, e aí depois qualquer coisa a gente volta na sua tela. Pegar mais rápido. Enquanto carrega, tá? Claro, claro. Deixa eu entrar aqui no Meet aqui. Parar aqui. Interromper o compartilhamento. Deixa Parou eu, aí para vocês?
deixa eu carregar um fluxo aqui que eu tenho. Estão vendo minha tela aí, né? Sim, Beleza. Então aqui, ó, como é que funciona o HTTP Request? Então aqui, ó, a gente vai ter aquelas informações, né, iniciais lá das variáveis globais, ou igual eu mencionei, a gente pega do próprio evolution, ou pega de forma manual, tá? Porque como a gente vai devolver isso aqui para um mesmo número, né, que no meu caso é o meu fluxo que está rodando, é o meu número, aí eu posso colocar fixo. Mas lembrando que se você vai vender isso aqui para alguém, se você vai passar isso aqui para algum cliente, é legal ter as variáveis globais funcionando para que fique bem dinâmico, e você não precisa fazer alguns preenchimentos ali dessas informações. Eu estou abrindo minha tela aqui também da Evolution API só para mostrar quais informações a gente vai pegar, tá? Só um instantezinho. Beleza. Então o que que acontece? Ó, aqui, ó, a gente vai utilizar, né? Deixa eu colocar essa tela. Galera, desculpa o mau jeito aí, que eu não tenho costume, tá? De, de fazer a apresentação aí pra galera. Então, às vezes dá uma embananada aqui. Ó, então vamos lá. Então a gente vai fazer o send plain text, né? Então eu preciso utilizar o método post. Eu preciso utilizar, dá para a gente ver aqui do lado direito também, ó, a URL, onde está hospedado a Evolution API. Aí eu vou utilizar o message barra sendTest barra instância, tá? Então é isso aqui que eu preciso colocar lá na URL. Então deixa eu... Vocês não estavam vendo minha tela, né? Ah, então sim, então sim. Então então sim, então sim. essas informações. Então essas informações aqui, ó, elas vêm aqui nessa primeira parte. Então eu tenho aqui, ó, essa parte aqui eu tenho a minha URL da Evolution, eu tenho o padrão barra message, barra sendText, e aqui no final eu tenho a minha instância, tá? Aqui ele está pegando das variáveis globais, por isso que não está aparecendo aqui dessa forma. Por isso que aqui está aparecendo dessa forma. Deixa eu ver se ele vai conseguir mostrar aqui. É porque o meu fluxo está em produção, ele não vai conseguir mostrar aqui embaixo, tá? Mas só para vocês entenderem, acho que dá para ir acompanhando aí. Aí aqui a gente vai ter que ter o header, né? Voltando lá para a documentação, a gente vai ter que ter o header de autorização com informação da API Key, que a gente vai colocar aqui embaixo, ó, o header, vai optar aqui, vai selecionar o header, API Key, e a gente vai colocar essa informação aqui da nossa instância. Cadê? Aqui, ó, essa informação aqui, ó, que é a API Key. Então só a Uhum. gente vir aqui colar, volta e cola aqui, mas lembrando, eu estou pegando a minha informação lá do meus variáveis globais. Documentação, né? O que a gente vai precisar colocar agora? A instância é o que está lá no final, né? E aí agora a gente vai precisar fazer o body, que é essa parte aqui, body. A gente pode tanto trabalhar com um JSON, né? A gente vem aqui, ó, utilizar o JSON. E aí nesse JSON a gente vai precisar colocar o número e o texto, tá? Tá tudo na documentação, ó. No body a gente vai utilizar o número e o texto. Vocês estão entendendo aí? Tem alguma dúvida? É um fluxo meio complicadinho, mas eu estou vendo que a documentação te dá lá o caminho que você Isso. tem que seguir, É, né? assim, no começo é meio complicado. Depois que você faz o primeiro e vê funcionando, é Uhum, tranquilo, tá? Mas está aqui na documentação. Aquela informação lá, basicamente é isso aqui, ó. uhum, Né? Só que ele lá, ele tá diferente. Ó, post. É um método aqui em cima, post. Ele só tá descrito de uma forma diferente. tá. Uhum, A URL. A URL tá aqui, ó.
Então ele está mostrando como é que você monta o URL. O que mais que eu preciso de informação? Agora eu preciso de autorização, que é o que está aqui, API Key, que é o Uhum. header. Eu coloco aqui o API Key lá que eu peguei, que eu mostrei para Do, vocês. da Evolution. Uhum. Aí a parte de baixo eu preciso só, o que que é requerido? O número e o texto. Número e texto. Por que número e texto? Porque texto é a saída da resposta da inteligência artificial que você vai mandar para a Certo. pessoa que tá te mandando a mensagem, e o número Uhum. para ele saber para quem que ele tem que mandar. Então são essas informações básicas. Aí você pode colocar aqui, ó, número. Aí eu estou pegando aqui essa variável, ó, para ficar dinâmico o meu fluxo. Eu pego lá do webhook, que é o número que eu vou fazer a devolutiva, porque o webhook captou isso lá no início, e o texto, que é o output da saída da inteligência artificial, Daí que é a já. resposta da Uhum. inteligência artificial, tá? Eu posso colocar isso aqui também nesse formato aqui, ó. Deixa eu tirar. Então eu tenho lá o header, e eu posso fazer o body desse jeito aqui também, ó. Informações definidas. Então eu tenho aqui, pegando lá na documentação, o number, eu preciso escrever igual. Só um minutinho, porque eu escrevi aqui, mas não está carregando no meu N8N. Ó, Luiz, desculpa te interromper. Opa, O content type você precisa colocar ou não? Que eu não vi ele aqui. qual variável? O, o content type, sabe, no header? Sim, sim. Não, não, Precisa? Não precisa? não precisa, não precisa. Ah, ok. Só dessas duas aqui, ó. O Tá. número É, e o é texto. coisa do N8N? Não precisa porque ele já entende ou... Porque É, geralmente você sempre tem que colocar esse content type application JSON, não? então, não precisa, não Ah, precisa. ok. Não Beleza. precisa. Ó, Tá a gente bom. pode até verificar aqui, ó, na documentação, que não tem o content. Na verdade, tem o content type aqui, ó, mas a gente não precisa colocar essa opção, Ah, ok. Ele não é obrigatório. Tá bom, tá? beleza. Ó, aí a gente coloca o número e busca a variável, que eu não vou conseguir buscar aqui porque o meu fluxo ele está em produção. E a outra informação aqui essencial é o texto. O texto, que da mesma forma que eu peguei a informação lá do meu webhook, só que aqui agora eu vou pegar a saída, eu posso pegar o número do webhook e posso pegar o texto da saída da resposta da IA. Então eu tenho esses dois formatos, Adalberto. Eu tenho o formato que eu posso fazer assim, né? Uhum. Ou Uhum. eu venho aqui em JSON e colo esse código JSON, que é a mesma coisa, que é ele está fazendo a devolutiva do número e a devolutiva do texto, que é a Tá, saída da inteligência artificial. tá bom. Você pode fazer por campo ou pelo JSON, então. Isso, exatamente. Beleza, Beleza? beleza. O meu já voltou aqui, mas você quer. Tenta fazer aí por si só, de acordo com o Tá. que você Uhum. entendeu. E aí qualquer coisa depois eu gravo um videozinho melhor, mais detalhado, até com um fluxo novo aqui funcionando para ver se fica mais claro. Show, show. Muito bom. Obrigado. Por nada, por nada. Galera, eu não tenho experiência, tá? Eu sei fazer, mas eu não tenho experiência em explicar, por isso que às vezes pode parecer um pouco complicado ou enrolado, beleza? Vamos lá, ETC. Oi, bom dia, tudo bom a todos? Joia. Eu tenho uma dúvida, eu estou procurando uma dica. Eu trabalho com advogados e eles atualmente estão fazendo processos, documentação, e eles já têm documentos padrão. Actualmente a gente está fazendo por ChatGPT, mas a gente quer já fazê-lo por um processo mais, com um fluxo, com um processo bem feito, sabe? ¿Cuál dica me da para en qué trabajar? ¿Cómo consigo hacer esos documentos padrón? No sé si N8N, no sé cuál es la dica para hacer esos documentos que son padrón. Deixa eu ver se eu entendi.
Você está trabalhando com advogados e esses advogados têm algum tipo de documento, esses documentos são padronizados e Isso, vocês estão tentando utilizar o N8N não, a inteligência artificial para agilizar todo esse processo, né? é isso, sim, é isso. Atualmente a gente está fazendo com o ChatGPT normal. Certo. E fizemos um assistente e está melhorando. Mas queremos passar um processo muito melhor, sabe? Deixar mais profissional, né? Isso. Profissional e algo que você também consiga é, demonstrar que você consegue escalar como venda, né? Algo nesse sentido. Sim, é isso que eu estou procurando, porque ele tem um formato, sabe? Ele já tem cabeçado, já tem seus logos, já tem tudo isso. Entendi, Mas eu não sei ainda como fazer, que programa. Posso, né, deixar todo isso, um fluxo bem feito. entendi. Ó, deixa eu te falar uma experiência que eu tô tendo aqui, tá? Eu tenho uma situação similar. E aí depois, se o pessoal tiver alguma ideia também aqui, pode contribuir, tá? Eu tenho uma solicitação similar. Eu tenho um cliente aqui, um prospect, que ele trabalha com designer de imóveis. Então, o que que ele quer? Ele quer uma ferramenta que faça algo parecido com o que você está comentando aí, né? O que que ele precisa? Ele precisa colocar uma foto, e aí ele precisa que a IA ajude ele a mostrar para o cliente como que pode ficar o ambiente de acordo com o que ele produz, com o que ele faz, né? Eu mandei um modelo para ele, mas eu não expliquei, porque exatamente eu tenho que trazer isso de uma forma mais profissional. Eu mostrei para ele que dá para ele fazer isso, né? E aí eu fiz dentro do chat GPT, da janela do chat GPT mesmo. Eu coloquei as imagens ali, eu coloquei um cômodo vazio, coloquei um sofá e dei um prompt falando para ele colocar um quadro, para ele mudar a iluminação, para ele trocar o piso e colocar os móveis de acordo com. Até eu fiz dois testes, pedi para ele colocar os móveis e também dei os móveis para ele colocar, para ele adaptar. Então foi essa a entrega que eu consegui fazer. Eu fiz uma pesquisa no Cloud e o Cloud ele me trouxe uma janela. O Cloud não, o Grok. Ele me trouxe uma janela aonde a infraestrutura seria a mesma que eu acabei de comentar aqui. No chat GPT a gente colocar as imagens, dar ali um prompt, ou pegar alguns prompts padronizados, né? No meu caso ali um estilo rústico, um estilo minimalista, um estilo moderno, já pré-definido, né? Então eu colocava a imagem, eu colocava ali o que eu queria, o estilo que eu queria, e ele criava para mim, tá? Então eu acho que aí eu até pensei também em como eu faria isso dentro do N8N para realmente ter um padrão e conseguir escalar isso, tá? Eu não tive uma ideia fixa ainda sobre isso. Mas talvez se você trabalhar com o ChatGPT por trás e o Lovable, por exemplo, você consiga fazer um painel, né, um dashboard, onde você coloca essas informações, alimente essas informações, e por trás desse painel o ChatGPT funcione para poder trazer esse retorno para você, tá? É o que eu consigo imaginar agora, de acordo com a experiência que eu tive e também de acordo com as informações que você trouxe, tá? Por agora é isso que eu consigo pensar. Se alguém tiver mais alguma ideia aí, galera, pode trazer. Eu actualmente estou subindo os documentos deles e eu fiz fiz um ponto muito grande e ficou ótimo. Mas acho que para escalar não se conseguiria fazer com esse jeito, sabe? Gostaria de algo mais técnico, onde se veja de uma vez o formato. Então, eu acho que no seu caso você poderia ter vários tipos de documentos num painel, e aí você tem algumas informações básicas, tipo um pré-relatório, né? Nome do cliente, dados pessoais do cliente, e aí você, com essas informações, você coloca ali o estilo de documento. Vamos colocar que é um contrato imobiliário, por exemplo, né? Aí É, você preenche lá o pré-formulário com as informações básicas e seleciona no painel um contrato imobiliário. E aí ele traz esse contrato ali já prontinho e totalmente configurado. É o que eu penso para agora, tá? Não sei se está ajudando. quando você fala painel, está falando aí no ChatGPT, na parte esquerda. Mas eu estou falando algo no sentido dele ser a infraestrutura. Imagine que você tem ali uma tela onde você vai colocar só a. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o que eu fiz no Grok. Eu acho que fica mais fácil. Só um instante, por gentileza. Obrigado.
acho que é a minha internet que não tá bacana. Eu acho que eu não vou conseguir achar aqui. Acho que ele não vai conseguir mostrar porque eu nem salvei. Só mais um instante. Eu não, eu achei aqui a pesquisa que eu fiz no Grok, mas ele não está mostrando para mim o resultado que ele trouxe, que seria uma tela. Imagine que você vai ter uma tela onde ele não vai saber o que está acontecendo. Ele vai colocar só as informações básicas e vai escolher um tipo de documento que ele precisa é, criar. Não sei se eu consegui exemplificar melhor agora. Mas eso es por dentro del Grok. Não, por dentro você pode usar a LLM que for mais tranquila. Aquela que você achar que vai dar um resultado melhor. Mas imagine. Peraí que eu acho que vai dar certo aqui. Imagine que a infraestrutura, o seu cliente não precisa saber o que está acontecendo por trás, né? Ele precisa ter Sí. o resultado. Aí ele vai ter um painel onde ele vai colocar nome do cliente. Ah, consegui aqui, ó. Deixa eu compartilhar minha tela. Ese que preciso. O paneiro. Estão conseguindo ver minha tela, né? Sí. Tá. Então, o que que eu fiz aqui? Foi uma pesquisa que eu fiz de um projeto, né? O projeto lá do designer para loja de imóveis planejados. Eu coloquei aqui, ó, no Grok, eu fiz uma pesquisa só comentando com ele a minha ideia. E aí ele me trouxe esse designer aqui. Seria basicamente isso, ó. O que que eu vou escolher? Eu vou pegar a foto do meu cliente, aqui dentro do meu exemplo, tá? Eu vou escolher a foto que o meu cliente mandar, né? Eu posso ter esse painel aqui na minha tela. Aqui ele está com esses dois formatos, mas imagine que sua tela seja só esse painel aqui. Aí eu vou escolher o arquivo do cliente. Ele vai abrir aqui, mas não precisa. O arquivo do cliente. Eu vou ter a opção de moderno, rústico e minimalista. E eu vou fazer essa seleção, porque cada seleção aqui vai ser um prompt por trás dessa infraestrutura. Vou colocar algumas informações e aí eu vou gerar o designer. Então, no seu caso, o que que seria? Seria aqui algumas informações do cliente, que tipo de documento eles estão gerando, né? Aí é o GPT por trás ali, ou a LLM que você achar mais indicada por trás, fazendo esse trabalho, vai colocar mais algumas informações que são necessárias para aquele documento ficar pronto e vai clicar aqui a gerar contrato, gerar documento e ele vai gerar de forma automática. Ok. Gerard Design. Aí com isso você vai precisar de um construtor de. Eu não sei o nome disso daqui, como é que chama? De um painel nesse sentido aqui. Que aí por trás disso a infraestrutura vai ser toda a inteligência artificial que vai fazer. A gente tem o Lovable, é, tem. Putz, tem um tal de não sei o que 64 que o Gabriel também mostrou semana passada. Enfim, mas só colocar na comunidade lá também que o pessoal vai conseguir te ajudar a trazer os nomes corretos. É o base 44. Base 44, né? Tem o Replit, é muito bom. Isso, o Replit, o Lovable, o Base 44, esses aí são esses softwares que com inteligência artificial você vai conseguir criar um painel aqui para desenvolver esse tipo de solução que você precisa. Não sei se eu ajudei, Ah, tá? Se tiver mais ótimo. alguém que queira aí compartilhar aí alguma informação, algum insight, fica à vontade. Primeiro, é bom, Luiz, ele ir também ir no GPT ou então no Cloud, pedir para o GPT criar um prompt para ele. Certo. Cria um prompt com as informações que ele quer. É para Porque, colocar lá nos programas, né? porque reduz, por exemplo, ele tiver lá $10 lá de crédito, né? Aí com o prompt ele vai gastar bem menos, entendeu? Sim, sim. Se ele ficar pedindo lá direto na ferramenta, Isso. entendeu?
É para ser mais efetivo, né, com a resposta que o programa vai trazer. Exatamente. ETC, você conhece o Lovable? Conhece o ETC? O ETC não, desculpa. No, realmente voy a entrar ahora a procurar esos programas que você está falando. Tá. É esse aqui, ó. É o Lovable. Acho que vai até abrir alguma coisa que eu já andei fazendo aqui, ó. Não é esse aqui. Deixa eu ver se é esse. É isso aqui, ó. Como é que funciona? Só para você entender. Basicamente, você vai vir aqui, ó, nesse lugar de colocar prompt e você vai escrever o que você quer. Eu preciso de um dashboard onde eu vou colocar as informações dos meus clientes para geração de contrato. Essa plataforma ela vai trabalhar em web. Eu vou colocar num servidor isso. Ele vai consultar ali o chat GPT, assim assado, para poder me trazer as respostas. Coloca tudo que você tem de detalhes e observação. Fazer isso que o Erasmo comentou. Coloca no GPT para o GPT organizar esse prompt, porque cada prompt que você usar aqui, ele vai fazer uma construção. E aí você vai gastar os créditos grátis que você tem. Tá. Muito obrigado a todos. Por nada. Bora lá, Adalberto. Vamos lá. Eu não consegui fazer aqui, você me ajuda? Bora, vamos lá. Então vamos lá, já que não tem ninguém aí mais com pergunta. Estão vendo aí, né? Carreguei de novo aqui, eu estou aqui no Responda Texto aqui, né? Certo. No prompt. Faz o seguinte. Dá um teste step aí, por favor. Vamos ver se ele vai trazer os dados. Precisa mandar um outro de novo ou Isso, não? isso, isso, Eu isso. acho que não. Manda pra. Eu achei que talvez ele pudesse carregar ali, mas Tá. acho que não. Pode ser que eu tenha que mandar outro lá aqui. Mandei aqui. 48. Executando. Previous notes. Só para informar a galera aí, o Gabriel não pôde comparecer hoje, porque ele está tratando da mudança dele. E aí ele deve voltar na quinta-feira. Dá um back to canvas ali, por favor. Vamos ver onde que tá. Deve estar parado em algum lugar. Ele deu um probleminha lá atrás. Volta. Ah, tá. Deve ser lá no Supabase. Ah, já entendi. Você lembra que você falou para mim? Opa. Vamos lá. Vamos ver se ele volta aqui. Entendi, eu acho que. Caramba. Eu acho que eu não corrigi aqui do que você falou. Isso. Mas tá aqui no Supabase. Esse aqui, né, que tá dando problema. Deve ser a tabela. Ele deve ter. A gente não deve ter salvado na hora que travou. Pode abrir o Supabase. Hum, tá. Isso. Então aqui que. Troca sua planilha. Provavelmente vai ter que Pronto. trocar ali o Remote ID. Agora volta e salva. Vê se tem mais algum O dado ali remote aí. que não está atualizado.
já tá ok. Na verdade, Que ele a deu gente um não erro salvou daquela ali. outra vez, né? Na verdade, ele deu um Ok? erro ali em cima. Aqui, É, no eu... field name aqui. aí tinha que ser o nome do Remote ID. Clica aí pra gente ver o que acontece. Eu tive um problema assim também, eu não lembro como que eu resolvi. Ele tá falando que tem o nome. Pode fechar isso daí e dar um teste. Test step. Isso. Aqui pra mim tá processando ainda, tá bem devagar. Será que aqui que não tem que ser o telefone aqui? Não, aí tem que ser o Remote ID, mas ele tem que Pra mim aparecer o já nome lá em terminou aqui. cima. Eu não sei por que que ele não tá aparecendo o nome aí. Faz o seguinte, desce aí, desce, apaga essa. Tu criou a coluna lá no Supabase, está falando que não tem, não existe lá Remote ID no Supabase. O Erasmo, é porque ele pegou o template tá com as informações de quem criou, né? E a gente fez a atualização, só que Ele criou lá no Supabase na tabela? a tabela dele tá com outro nome. Mas é Está só, dizendo ali no vermelhinho. é só colocar a informação aí, que no caso dele é o Remote telefone. ID. Uhum. Apaga aí do lado esquerdo, tem uma lixeirinha, bem do lado aí do. Não, não, lá em cima onde tá vermelho, Do tem um lá, sinalzinho de alerta. No lá em meio. cima. Isso aí, ó. Aham, aqui. Do outro lado, tem uma lixeirinha. Eu não tô enxergando a lixeirinha. Do lado esquerdo. Do lado de error, aí. Aqui. Isso, Ah, tá. beleza. Vai lá em adicionar condição, lá embaixo. Adicionar condição. Tá. Aí você vai pegar o valor lá da sua tabela agora. Não, não, Esse, o não. telefone. Não, não. Você vai pegar lá na sua tabela primeiro. Clica aí. Isso, telefone. Seleciona o telefone. Aí, ó, na condição você vai colocar igual. Uhum. E agora você puxa o telefone lá da variável global. Pronto. Agora dá um teste. Show. Passou. Ele tá Agora com, volta. ele tá com algum problema aí, eu não sei o que que é isso aí, tá? Limit of um item, não sei o que, tá? Mas depois a gente vê. Vai lá em Back to Canvas. E salva. Ele. Isso, salva. Tudo que você fizer, você pode ir salvando, tá? Pra não dar aquele problema que Não, aconteceu com a gente. Agora vai lá no. Pode ir no Remote, no HTTP Request. Em cima dele, você dá um play lá, pra ele poder executar. Vamos ver. Ah, tá com problema no outro Supabase. eu acho que vai ter que trocar o nome de todos aqui, né? Vai Que ter que tá trocar. Start Isso, New. exatamente. Ah, tá. Tá? Já Então entendi. faz isso daí, aí eu vou dar espaço aqui pro Benjamin. Tá bom, beleza. Obrigado. Valeu. Galera, mais uma vez, não sei quem entrou depois aí, tá? O Gabriel, ele não pôde aparecer aqui por causa da mudança dele. E aí, a gente tá aqui tentando ajudar, tá? E aí, quem tiver à disposição, souber do problema aí, quiser trazer aí, pode ficar à vontade, tá? Bora lá, Benjamin. Beleza. Luiz, então acho que você acompanhou, porque eu fiz essa pergunta no passado com o Gabriel. Eu estou com um fluxo de pegar RSS de alguns Informações, né? domínios, exatamente. Aí eu fui na dica do Gabriel de pegar esse feeder para conseguir criar feed RSS. Só que, na verdade, alguns feeds
eles vêm a partir de um filtro. Então, assim, o cliente ele passou um site onde ele faz um filtro, e aí na URL vem com um filtro igual, no caso, é tributário, o assunto tributário de alguns sites jurídicos. Só que esse feeder ele não permite criar um RSS a partir de um filtro, não sei porquê, eu achei que dava, mas ele não faz. Agora, a minha pergunta é como que eu faço para criar um RSS a partir de um filtro para depois alimentar meu fluxo. Não sei se ficou claro, ou se quer que eu te mostre o fluxo que eu já fiz. Não, pode mostrar, tá? Eu vou falar o que eu não conheço muito desse tipo de automação, mas já vi algumas situações. Pelo que eu Tá. entendi, você está trazendo um RSS com filtro e você quer pegar antes do filtro, né? Sim, Tá. Eu não vou saber te responder, tá? Não consigo te responder isso. Mas o seguinte, me manda uma mensagem lá na comunidade que eu vou procurar alguns vídeos que eu já vi. E aí o tá, pessoal fez algo bem parecido com o que você está fazendo. E que é bem tá. bacana, tá? Acho bem legal isso daí. Que o intuito é realmente pegar várias fontes, organizar essas fontes e trazer ali um resumo, né, de algumas informações específicas Exato. para poder estar acompanhando, né, para não ficar aquele monte de. Exato, já criaram uma automação assim para notificar quando o artigo saiu, reformular. Na verdade, eu consigo enriquecer. Eu já fiz um teste com um feed que já era mais simples, a URL era mais simples. Eu consigo, a partir do Perplexity, reformular, enriquecer o artigo para depois colocar um tipo de human in the loop, um ser humano para aprovar. Sim. E aí, uma vez que ele aprova, eu vi que tem várias formas de aprovar. Ou você responde OK no Gmail, ou você, às vezes, só coloca publicar no WordPress, porque ele usa o WordPress, e aí já vai para o site dele. Achei super bacana, e eu acho que ajuda muito, assim, para criar conteúdo. Só que o único problema que eu tenho é esse daí, de Que você quer pegar mais completo e tá pegando filtrado, né? exatamente. Ele pega do site inteiro e não consegue pegar a partir de um filtro específico. É isso que eu queria saber. Ah, tá. Mas eu te mando uma mensagem. Isso. Ó, eu mandei aí o meu WhatsApp também, e aí terminando aqui eu vou procurar esse material e aí eu te mando, tá? Porque Ah, tá realmente bom. eu acho bem bacana, eu quero construir isso daí também pra mim, Ah, pessoal, ok. Sim. mas ainda não tive oportunidade ainda de um tempinho pra parar e estudar um pouco a respeito, Ah, então se a gente tá puder bom? fazer juntos. Eu também me interesso até pessoalmente também para a geração de conteúdo. Tá bom, eu te chamo e a gente tenta. Beleza. Benjamin, para geração de conteúdo, tu quer gerar conteúdo aonde? Quais são as redes? Na realidade, é para pegar o cliente, ele pega de vários tópicos jurídicos, e aí depois ele cria artigo em cima disso. Ah, entendi. Entendi. Só que ele não pega o artigo do jeito que ele foi publicado, ele quer trabalhar em cima dele, na verdade, como uma fonte de inspiração. Entendi. Ah, beleza. Vou deixar as outras pessoas perguntarem, depois eu te faço outras perguntas, mas também o tempo está acabando. Tá, o meu WhatsApp tá aí, ó. Depois você me manda um WhatsApp que eu já vi isso aí, eu já vi isso. Aí eu procuro Ah, aqui o beleza. meu histórico Tá. e te mando pra tentar te ajudar. Muito obrigado. Te mando um oi daqui a pouco. Beleza. Giovana, Oi, bom dia, gente. tudo bem? Tudo bom? Vamos lá. Eu tô no bendito chat-ult ainda. Eu tô quebrando a cabeça com isso e talvez O eu esteja Erasmo tá sofrendo aí, por ó. uma coisa. O Erasmo tá Pois, aí. pois é, eu já até mandei mensagem pro Erasmo, já enchendo o saco dele, já mandei pro Gabriel, mas eu acho que eu tô sofrendo, no final das contas, por uma coisa que eu tô criando na minha cabeça. Porque, tipo assim, eu tô imaginando que o chat-ult, ele tem várias formas de ser instalado. E cada vídeo que eu vejo na internet, no YouTube, eu vejo sendo instalado de uma forma diferente. Então, na minha cabeça, eu tô achando que, tipo assim, algumas pessoas que estão de alguns vídeos, eu vou ter funções mais limitadas, vai me entregar um chat ult de um jeito, outras pode ser que tenha funções desbloqueadas, eu vi que
O próprio Erasmo falou que teve que instalar novamente para poder ter acesso ao CRM. Então, assim, eu só queria entender. Eu vi um vídeo aqui, super, super completo no YouTube. Eu só queria entender de vocês se o Chatbot open source, ele é de uma forma só, independente da forma que você instale, ele vai desbloquear todas as funções completas, assim. Não, não, Java, ele vem limitado. Ele não vem na versão Enterprise. Aí você tem que desbloquear. Abre o teu chatbot aí, pode desbloquear agora. Eu não cheguei a baixar ainda. Aí não? Mas aí você não é na instalação que você faz isso, você desbloqueia depois na configuração. É. Ah, legal. E essa questão que você teve que baixar de novo por conta do CRM, o que você não tinha antes, que você teve que baixar de novo? O que é que acontece? No EasyPen eu consegui desbloquear ele, certo? Só que o que acontece? No terceiro dia que ele está ativo, ele sai da versão Enterprise. Volta às configurações normais, aí você tem que ir lá, ativar de novo, manualmente. Aí eu tive que mudar a minha estrutura para o Portainer. Aí um colega meu tinha desbloqueado, ele criou um código, e esse código ele impede de sair da versão Enterprise, entendeu? Aí fica permanente, você usando todas as funcionalidades. Mas você coloca esse código lá no Docker. Entendi. Então, assim, da forma de qualquer forma que eu baixe, só se atentar e não baixar pelo EasyPanel, mas baixa com Docker, tudo certinho. Independente, vai vir com a função do open source e depois a gente faz esse desbloqueio de outras funções pela configuração. É isso. É um código, exatamente. Eu posso passar o código depois. Não, perfeito, agora me abriu. Não, beleza, o Erasmo, se tiver, se amanhã, ou se você quiser me passar, eu tento fazer sozinha, mas amanhã com o El, né? Na quinta, se eu vou voltar e se... A tua estrutura está onde? A tua estrutura? Eu vou baixar ela, Não, está no EasyPen ou teu setup? atualmente está no EasyPanel, mas eu vou tirar do EasyPanel porque eu vi um vídeo super completinho na internet para baixar na Qulify, com o Docker. Baixar onde? Pela Qulify, com um Docker. Não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que é isso. Purify, qual é? Eu nunca vi, não. Qualify, acho que é uma VPS, não é? Se eu não me Ao engano. invés do EasyPen, eu vou Ah, colocar tá. pela Qulify. É um instalador. Ah, não vi, não. Já que você Não vai vi, não. mexer, Giovana, é uma coisa que eu tô pensando em fazer pra mim também. Eu acho que É. compensaria fazer tudo em qualquer Erasmo. No Portainer. Portainer. Eu Portainer. oriento, eu oriento vocês a instalar a estrutura de vocês no Portainer, porque no Portainer dá para você escalar, entendeu? O EasyPen você fica limitado à escala. O Portainer é bem melhor. É um pouco mais complicado, assim, a É curva mais de técnico, aprendizagem, né? mas depois você pega o Portainer. Eu tô estudando bastante Portainer, mas tá bem melhor, viu? É. Pelo que eu vi, ele é como se fosse um carro com mais recursos. É piloto automático, é direção hidráulica, Ó que exemplo, hein? Aí Só que você é mais pode, técnico, né? aí você pode Isso. criar Só que você tem separado mais lá. liberdade, né, para poder fazer outras configurações. Você cria lá no Portainer banco por meio do Docker Swarm, banco de dados para cada cliente. Você não vai precisar estar fazendo estrutura para cada cliente, entendeu? Fica bom também para você usar o chatbot. Você faz só replicar o seu chatbot lá para os clientes. Mas aí, então você não está você não está instalando em cada VPS do cliente a sua VPS, assim, você está fazendo a sua, Tô mais abrindo para os não. Não clientes. estou mais não. Agora estou no Docker. Eu fazia assim no EasyPen, eu criava o EasyPen para cada cliente. Agora eu estou só no Docker. Eu tenho ainda o EasyPen, mas eu uso para teste. Mas, Legal. Erasmo, mas eu acho complicado ter uma VPS só para todos os clientes, mesmo que ela suporte. Mas dá para administrar bem direitinho pelo meio do Portainer É, do ele, Docker. ele cobra mais na E mão. você cria lá banco de dados de cada cliente separado, Luiz, entendeu? Você tem mais controle no Portainer. Aí é obrigatório fechar a manutenção com você, né? Porque senão não faz sentido para você ficar mantendo na sua VPS. É, Entendi, legal. aí você aumenta o preço como é que se diz?
da recorrência, né? Mas você tem mais controle no Portainer. Não, eu entendo essa questão do controle. Eu entendo isso aí. Eu acho que a gente tem que fazer até para cada cliente. Mas Agora, agora sobre ter uma VPS só, para você ter todos os seus clientes debaixo dela, eu fico meio receoso porque aí uma, quando você pega, Luiz, um cliente grande, de muitas requisições, você cria uma VPS só para ele, entendeu? Se for um entendi. cliente de atendimento, dá suporta bem, tranquilo. Então, porque sabe o que que eu penso, Erasmo, dessa Ah, estrutura? Eu penso o seguinte, eu posso pegar uma VPS que é a basiquinha que eu uso e fazer individual para cada cliente, uhum, só que ao invés de usar o EasyPanel, usar o Portainer. Eu acho que isso aí é mais do que necessário, por quê? Porque uhum, ele é mais técnico, só que você tem possibilidades maiores de controlar todo o projeto com ele, né? Que essas é, questões de banco de dados, tal, 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 tal. exatamente. Só que assim, eu fico preocupado em ter uma VPS só para vários clientes, mesmo que pequeno, porque a hora que uma der problema, vai dar problema num monte de cliente. Imagine você ter 5, 6 clientes e. Eu uso a Rex, né, que é muito boa, né? Até agora deu 3 meses usando ela, não deu problema nenhum, não. Pois é. Então eu penso assim, a minha ideia é mudar para Portainer, mas fazer contratação individual para cada cliente, por causa até de uma coisa que o El trouxe, e esse é um tópico que a gente acha que pode trazer para o El amanhã, né? A questão do Portainer com uma VPS para vários, para um Uhum. cliente único. Até esqueci o que eu ia falar. Tanta coisa na cabeça. Ah, mas de ter uma estrutura individual, né? Porque o meu eu vou mudar aqui, eu vou precisar mudar por causa dos meus projetos, mas ter uma estrutura individual para cada cliente, porque eu não quero ficar amarrado na recorrência. É bom, mas eu não quero ter esse Ah, entendi. compromisso de ficar fazendo manutenção, né? Porque eu tenho dois planos aqui, um plano de manutenção corretiva e um plano de Uhum. recorrência, onde o cara me paga e aí eu dou assistência para ele, eu fico à disposição dele. Aham. E no plano de corretivo, ele me chama, eu vou aqui dentro dos meus chamados, eu vou encaixar e vou fazer o atendimento. Então é um preço Entendi. diferente, é um preço mais individualizado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para resumir, eu não quero ficar amarrado à recorrência, sendo que eu talvez fico travado numas questõezinhas do projeto do cliente, ao invés de eu estar fazendo um outro projeto que podia estar me rendendo lá 2, 3, 4 mil reais, entendeu? Ô, Aham. Luiz, mas ó, se você organizar isso da maneira certa, por exemplo, o El ele dá a manutenção, a recorrência dele é de 2 horas por Sim. mês. Quando você disponibiliza o projeto do cliente na sua própria VPS, sem que o cliente tenha que pagar numa paulada só, acho que é 500 e pouco da Hostinger, da KVM2, numa paulada só, 500 e pouco, fica na tua VPS, acho que faz até mais sentido para ele, pro, para o programador cobrar a manutenção, porque ele não está pagando só a manutenção, ele está pagando também a VPS, está no, sei lá, fez sentido na minha cabeça, assim, eu achei Eu massa, entendi. Não, eu porque entendi. tem algumas empresas que são muito pequenininhas, tipo assim, você vai fazer uma automaçãozinha básica para aquele cliente e não faz sentido, tipo, você comprar uma VPS, mesmo que seja da mais básica, só para rodar aquele pouquinho de execução, sabe? Entendi, entendi. Tipo, Não, enfim. entendi. E faz sentido e foi uma estrutura que eu pensei também. Exatamente. Eu Uhum. colocar tudo na minha VPS, eu aumentar a capacidade dela para não travar, para não dar problema para nenhum cliente e colocar vários clientes aqui de baixo. Só que eu fico preocupado. É aquilo, a gente tem que experimentar, né? A gente vai ter uma barreira de entrada dos clientes baixa, né? Porque a gente vai colocar na nossa VPS e a gente fica sob controle. Então ele vai ter um custo menor e a gente vai controlar melhor e vai gerar essa recorrência, mas eu ainda é viver para ver o que vai acontecer. Eu ainda fico preocupado com essa questão de estar travado ali numa mensalidade de 200 e pouco, 300 e pouco com o cliente, sendo que eu poderia estar investindo esse tempo em fazer uma automação mais robusta, com um valor um pouco maior. Mas assim, é viver para saber o que vai Uhum. fazer mais sentido. Mas eu entendo todos os cenários e acho válido. Eu acho válido sim a gente ter essa barreira de entrada para os clientes aí com preço menor, mais competitivo, né? Até porque no meu caso aqui isso encaixa muito bem, porque meus clientes não querem investir. Eles têm receio de pagar 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 numa automação que eles não sabem nem se vai dar resultado, que é o que eu tenho percebido aqui.
Luiz, Giovanna, eu conversei com um colega meu sábado, tive uma reunião com ele, é daqui da minha cidade, só que ele mora na capital, de Fortaleza, né? Ele já tem uma agência já, né? Eu perguntei ele como é que é a operação dele, né? Estava trocando ideia, que eu estava dando um pouco de resumo de grupo. Aí ele falou assim, não, eu coloco no Fortene todos os clientes. Agora, quando a gente pega um cliente grande, dependendo das requisições dele, a gente cria um Fortene só para ele. Ele faz assim. Entendi. Bacana. Sexta-feira passada, ele disse para mim que fechou mais de 100 mil de contratos nesse mês. Tô precisando desse contrato aí. Ô, Erasmo, eu tô entendendo que o Portainer, ele te dá um pouco mais de... Não é memória a palavra, mas... Ele falou, né, que é bem melhor no Portene. Ele disse, não, se dedica ao Portene, que não vai ter dor de cabeça. Então, você não precisa comprar Recursos, uma né, VPS... Giovana? Recursos. Você não precisa comprar uma VPS muito boa, assim, tipo, com muito espaço. O Portainer te libera isso, é isso? Só para eu entender o que é o Não, Portainer. você tem que melhorar a VPS, que você vai colocar vários clientes. Depois, se for cliente de, exemplo, clínica odontológica, terapeuta, um advogado, que a média de atendimento é de 30 a 50 por dia, dá tranquilo uma VPS de 8 ou 16. Agora, quando você pegar um cliente que é imobiliário, no caso que eu peguei, que tinha 300 mensagens por dia, recebe lá em média, né? Aí eu tive que pegar uma VPS de 16 GB, né? Entendeu? Aí eu criei também só uma estrutura só para eles. Ô, Giovana, Entendi. ô, Entendeu? Giovana, Vai depender muito do seu cliente, entendeu? Jo- Entendi. Giovana, eu acho que é mais ou menos assim, ó. Vamos voltar ali pro exemplo do carro. Qual que é a VPS no nosso caso? É um carro. Aí a gente tem o carro simples, que não tem direção hidráulica, não tem câmbio automático, não tem computador de bordo. Esse carro sem esses recursos, e a gente não pode mexer, ele seria o Easy Panel. É onde a gente instala tudo, ele vai levar onde a gente quer, né? Porque a VPS é um computador que a gente vai colocar o que a gente quer. Então ele não tem muito a ver com o Easy Panel ou com o Portainer. O Portainer vai ser só ali a interface. Aí, se a gente quiser, por exemplo, um carro automático, com computador de bordo, que a gente queira saber temperatura do óleo, velocidade, temperatura do banco de trás, temperatura do banco da frente, Sensor aí do seria o pneu, Portainer, detalhezinho, que né? o Portainer vai conseguir trazer essas informações da nossa VPS, dos nossos fluxos, e vai dar liberdade para a gente poder mexer. Ah, e agora eu quero saber qual é a pressão do pneu direito, né? Com o Easy Panel você não tem esse recurso. E Uhum. com o Portainer, aí você tem lá que você faz a pergunta lá e ele acaba trazendo. Não sei se eu compliquei mais ou se eu facilitei o entendimento. Não, tá ótimo, gente. Ele é um pouquinho complicado para você aprender no início ali. É, ele O EasyPen já está dizendo, né? Fácil, né? Painel Uhum. fácil. Mas o Portem é um pouco complicado, mas depois você vai pegar o ritmo, fica fácil. Não, beleza, mas vocês me clarearam bastante sobre o chat também. E que eu tava com bastante dúvida, agora eu entendi. Aí, Mas beleza. Aí essa semana, se você tiver em alguma live aqui, em alguma aula, eu vou voltar na quinta, na sexta, e se a gente puder fazer, tá certo, pode eu chamar. eu agradeço. Obrigada, viu, gente? A aula foi top. Valeu, valeu, pessoal. Desculpa aí a falta de jeito. Tentei ajudar aí quem eu consegui. Tá show de E bola, Luiz, tá doido, né? é meio complicado, não é fácil não, bicho. É, Fazer é mais fácil. Agora, às vezes explicar é meio complicado. Até trazer uma vai se didática. ajudando, viu? Hã? A gente vai se ajudando, isso é... É, isso aí. O objetivo foi que a gente não perdesse, como a gente já tem costume de estar aqui nesse horário, a gente já para isso. Uhum, A ideia foi da gente não perder esse momento, que eu acho que essa troca aqui é bem importante. Eu acho que essa verdade. troca aqui ela é muito válida. E é o que ajuda, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo. O pessoal vende que vem para o mundo de automação, não precisa saber programar, não precisa saber nada, qualquer burro faz. Mentira! É Faz mentira. nada. Pegar um Sei. templatezinho simples ali, a gente apanha porque a gente não entende a essência e trava tudo. Então é isso aí, é trazer, a gente vai errar. Eu tô travado aqui no fluxo de agendamento que eu já tinha feito. Mas é isso aí, daqui a pouco eu sei que vai sair e é aprendendo aí da melhor maneira, do Deu certo jeitinho. lá que o procedimento do agendamento foi feito, testou? Eu comecei a fazer, mas não terminei, Erasmo. Agora, depois do almoço, eu vou pegar a firma aqui, que hoje Ah, eu beleza. termino isso.
Tudo bom. Mas é isso aí, galera. Tentei ajudar aí o pessoal, tá? Com a minha pouca experiência, com o meu conhecimento. Espero ter ajudado todo mundo aí. E acho que amanhã tem o El. E na quinta-feira tem o Gabriel de volta aí, se tudo der certo na mudança dele, beleza? Beleza, Luiz? Obrigado aí pela ajuda. Por Qualquer coisa a nada. gente se fala aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Estamos à Valeu, pessoal. disposição aí. Valeu, galera. Ótimo dia. Obrigado. Bom Tchau, dia, até tchau. mais. Tchau, tchau. Valeu, valeu.